Na tentativa de ajudar Tony Stark a criar uma bomba de hidrogênio, em uma cena épica, Thor, deus do trovão, filho de Odin, direcionou uma grande descarga elétrica através do martelo Mjolnir, sei lá como é que fala isso, para um recipiente fechado que continha uma solução aquosa de sulfato de sódio. O recipiente previamente preparado por Tony Stark continha em seu interior um cátodo e o anodo separados. Quando o raio elétrico atingiu o recipiente, nesse processo migram para o cátodo e o anodo, respectivamente H2 e O2. Considerando que as quantidades de ambos os gases são totalmente recolhidas em recipientes adequados, sob mesmas condições de temperatura e pressão, é correto afirmar que, então, uma questãozinha de eletrólise, vamos fazer o desenho do recipiente, né? Básico de eletrólise. A gente tem um sistema fechado, né, aquoso, os dois eletrodos e uma descarga elétrica, polo positivo na esquerda e negativo na direita. E eu escolhi assim. A questão me disse, olha como é que foi uma questão em tese tranquila. É uma solução de sulfato de sódio, tá? Sulfato de sódio que em água se dissocia em 2Na+, e SO4-2. Então, Na+, sulfato, e como é uma solução aquosa, trata-se de uma eletrólise aquosa na qual a gente tem H+ e OH- também. Polo positivo na esquerda, então o eletrodo da esquerda fica todo carregado positivamente e o da direita negativamente. Sendo que na eletrólise o polo positivo é o anodo, polo negativo, cátodo. E aí ele já contou para a gente no texto, então a gente não precisava saber a ordem, a fila de preferência entre os íons. Mas, lembrando que na eletrólise aquosa existe uma competição entre os íons. No caso, o H+ compete com o Na+ pelos elétrons e o cátion H+ tem a preferência sobre os íons, sobre os cátions, né, das colunas 1A, 2A e o alumínio. Como o sódio está na coluna 1A, é o H+ que tem a preferência. Já na eletrólise aquosa, o íon hidroxila ele tem preferência sobre fluoreto e todos os demais ânions oxigenados, por exemplo, o sulfato. Então, é a hidroxila que migra para o eletrodo positivo. Então, vai ser a eletrólise da água, né? Sendo que o H+ migra para o eletrodo da direita, pega elétron e se transforma em H2 gasoso. Balanceando essa equação, 2H+, 2 elétrons. Então há formação de bolhas de gás hidrogênio no eletrodo da direita. Da mesma forma, como é a hidroxila que ganha competição aqui com o sulfato, é importante que a gente conheça a equação da hidroxila quando ela tem a preferência de oxidar. E quando o OH- tem a preferência, a equação fica 2OH-, que oxida perdendo 2 elétrons, água mais 1/2 de gás oxigênio. Essas duas equações já estão balanceadas, né, uma independente da outra, e agora também uma dependente da outra. O que eu estou querendo dizer? A quantidade de elétrons na redução tem que ser a mesma quantidade de elétrons na oxidação. E aí as alternativas estão falando em relação ao volume de hidrogênio e de oxigênio formados, sendo que há formação de meio mol de oxigênio no anodo e de 1 mol de hidrogênio no cátodo. Ou seja, percebe-se que o volume de gás hidrogênio produzido no cátodo, isso por causa da estequiometria, vai ser o dobro da quantidade de gás oxigênio formada no anodo. Né? Para 2 mols de elétrons as duas,
uma forma 1 mol de H2 e a outra meio mol de O2, né? O dobro de gás hidrogênio. Essa eletrólise da água é uma eletrólise muito comum, tá? Essa questão é bem clichê. E aí a gente pode afirmar que o volume de H2 formado nesse processo é maior do que o volume de O2. Então, resposta letra A.